Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um culto de oração, nosso tradicional culto de terça-feira, onde a gente a gente abre o nosso coração ao nosso Deus e tem a oportunidade de sermos conduzidos e sentir o Espírito Santo em nossos corações aqui mesmo, nos nossos lares. Eu na minha casa, você na sua, a gente entra na presença do nosso Pai e a gente sente a presença dele. Amém? Vamos começar nessa hora? E aquele lembrete especial, antes de começar, para você não deixar para depois, já clica no botãozinho, tem aí embaixo, ó, tá lembrando? Toda vez que você vê esse escritinho aí, ó, essa setinha te lembrando, para você direcionar o seu dedo, ou então no seu controle remoto, você vai nos 3 pontinhos, eu já ensinei, e aí você aperta o botão de joinha lá. Quando você faz isso, você mostra que o YouTube pode compartilhar, ele deve compartilhar com mais pessoas esse vídeo. E assim é uma forma de você evangelizar no meio digital, ok? Então não perde a oportunidade não, aperta no joinha aí e faça a sua parte, beleza? Vamos começar, pessoal, o nosso culto de oração dessa noite de terça-feira. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque mesmo em lutas, mesmo em meio a situações difíceis, o Senhor tem nos sustentado. Porque do mundo jaz o maligno, Pai, mas o Senhor tem nos sustentado pelas Suas mãos e nos conduzido em triunfo. Em nome de Jesus, estamos mais uma vez em Tua presença, Deus, para entoarmos canções a Ti e abrir os nossos corações para receber a boa semente. Então, em nome de Jesus, Pai, prepare esse momento. Que esse culto, ó Pai, não seja somente alguns minutinhos aqui jogado fora, de forma alguma, que esse culto seja um momento especial em nossas vidas, pois é um momento reservado para o Criador. Receba a nossa adoração, que a canção que cantarmos nessa hora aqui, Pai, possa encontrar Teu trono de glória em nome de Jesus. E a palavra que for ministrada possa encontrar terra fértil em nossos corações. Que seja um momento precioso, ó Pai. Fala conosco. Esteja aqui em minha casa, esteja na casa dos meus irmãos. Não permita que nada atrapalhe esse momento, Pai, que é só nosso. Te louvo, Pai. Abrimos nosso coração a Ti. Entregamos nossa vida e esse momento especialmente ao Senhor. Amém. Vamos cantar? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti e ao Teu nome dar louvor. Sentir Tua presença, fascinando Tua dor. Abrir o seu coração, seja você e ele nessa hora. Eu vou tocar aqui, que seja somente um fundo musical, para que você possa abrir o seu coração, entregar tudo ao Senhor. Entregue os seus problemas, as suas dores, as suas aflições.
Senhor quer conhecer todas elas, Pai. Deus, Pai amado, entregamos a Ti, ó Pai, tudo aquilo que deixa o nosso coração aflito. Entregamos a Ti, ó Pai, todas as nossas preocupações. Entregamos a Ti, ó Deus, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que perturba o nosso sono. Em nome de Jesus, entregamos em Tuas mãos, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que depositando tudo isso em Tuas mãos, aos pés da cruz, entregamos nas mãos daquele que pode todas as coisas, daquele que criou todas as coisas e que tem poder para tudo. Então, ó Pai, em nome de Jesus, aquele que clama por doença, seja o médico dos médicos, aquele que clama, ó Deus, por paz de coração, seja o melhor psicólogo do mundo, Pai, porque o Senhor pode todas as coisas. Então, ó Pai, conduz, ó Deus, a Tua igreja a caminhar com alegria neste mundo. Conduz a Tua igreja, ó Pai, a caminhar, ó Deus, com confiança em Ti, pois o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Esse é o segredo e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Esse é o segredo, entregar tudo ao nosso Pai. Ele tem o prazer de ouvir, Ele tem o prazer de receber todas as nossas preocupações e cuidar de todas as delas. Ele é um excelente administrador de tudo isso. Entregue a Ele, confia nele, espera nele. É o melhor caminho. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, o amor parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. A Sua voz que pode tudo. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. O Senhor não nos deixa sozinho, nem nos ampara. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
Deus do impossível não desistiu de mim, e sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, que pode tudo, que não exige limites, o Deus do impossível, aquele que não exige barreiras, o Deus do impossível, o seu poder pode todas as coisas, Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível. Senhor Deus, entregamos o nosso louvor e a nossa verdadeira canção a Deus do impossível, ao Deus Criador, ao Deus Provedor. Muito obrigado a Deus por tanto amor, muito obrigado por nos amar de forma incondicional e ser esse Deus Pai maravilhoso, que tudo pode. Esperamos em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nesta noite, neste culto de oração. E eu quero compartilhar com você, nesse momento, um texto conhecido nosso. Nós já fomos grandemente ministrados na escola dominical, tivemos 2 domingos sendo ministrados nesse texto. E eu quero compartilhar nesta noite esse texto que se encontra na carta aos Efésios, o capítulo 6, dos versos 10 ao verso 13. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Que o Senhor ministre as nossas vidas, a sua palavra lida nesta hora, os desafios que nós vivenciamos nos dias atuais, né? Os desafios das gerações, elas são desafios diferentes. A cada geração surgem grandes desafios. E nós vivemos tempos difíceis e nós não podemos negar esta realidade dos desafios que nós enfrentamos no dia chamado hoje. E o mundo nunca mais será o mesmo depois desse período, desse momento de pandemia. E nós precisamos estar prontos e preparados, recebendo assim todas as orientações através da palavra do Senhor, todas as instruções nós recebemos através da palavra, todos os ensinos necessários para sermos capazes de superar ou de permanecermos inabaláveis diante de toda esta situação. O apóstolo Paulo, no objetivo de cuidar da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo em Éfeso, ele escreve então uma carta preciosa, ensinando a esta igreja, ensinando em ações práticas, como que essa igreja poderia enfrentar e vencer as adversidades da vida. E nós podemos hoje aprender e aplicar essas lições para a nossa realidade.
O apóstolo Paulo ele destaca que acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância adversa, nós vivemos numa guerra espiritual. Sim, uma guerra espiritual. E essa guerra, ela não é uma ficção. O fato do nosso inimigo ser um inimigo invisível, isso não quer dizer que ele seja irreal. E por isso que o apóstolo Paulo, ele destaca a verdade que nós precisamos usar as armas espirituais, armas poderosas em Deus, para desfazer todos os sofismas, para desbaratar o inimigo e permanecer inabaláveis diante das circunstâncias adversas que nós enfrentamos na vida. Precisamos permanecer inabaláveis. Por quê? Porque as circunstâncias adversas da vida, elas aparecerão todos os dias. Enquanto nós estivermos nesta vida, nós vamos enfrentar lutas, problemas, enfermidades, nós vamos enfrentar perdas, vamos enfrentar luto, o inimigo das nossas vidas, nós vamos enfrentar. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. E o grande desafio é que nós precisamos, diante dessa guerra espiritual, precisamos permanecer inabaláveis. Isso não acontecerá conosco, usando as nossas próprias armas, ou usando a nossa própria força, os nossos próprios recursos. Mas quando nós usamos os recursos de Deus, os recursos que Deus nos dá, nós iremos vencer. E é isso que o apóstolo Paulo, ele ensina nessa carta que ele escreve para esta igreja. Então, para permanecer firme diante das provas, das lutas, nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Revistam-se do poder de Deus. Há um combate, há uma guerra, e o texto, ele nos diz claramente, no verso 10, ele diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos desse combate, nós precisamos ficar firmados, não podemos ficar firmados na nossa própria força, mas na força e no poder do nosso Deus. Precisamos ser revestidos deste poder, porque sem a autoridade espiritual, sem o poder de Deus, nós seremos humilhados, nós seremos presas fáceis, nós seremos abalados nesta peleja ao enfrentarmos os problemas do dia a dia. Por isso que nós precisamos nos revestir do poder que vem do alto, do poder de Deus. Não basta só falar e saber desse poder, mas nós precisamos experimentá-lo na nossa vida. Precisamos de poder, precisamos de capacitação espiritual, capacitação do Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito Santo de Deus que vai além da nossa capacidade. É o Espírito Santo de Deus que vai além das nossas forças. Ele que vai nos dar forças para o nosso desempenho do nosso dia a dia. Ele que vai garantir para nós a firmeza espiritual para suportarmos as situações e permanecermos inabaláveis, permanecermos firmes diante do Senhor. Não é um poder que vem de homem, mas um poder que vem de Deus, um poder que vem de uma obra do céu. E quando o problema chega, ou quando a luta chega nas nossas vidas, eu pergunto: que revestimento que você tem buscado para a sua vida? Que revestimento você tem buscado para vencer? Quando a enfermidade chega, quando o inimigo se levanta ferozmente contra a sua vida, qual o revestimento que você busca para vencer? Muitas vezes nós deixamos de lado o fato de que Deus é todo poderoso e que tem à nossa disposição esse poder liberado. E se esse poder está liberado para nós, nós precisamos então tomar posse dele e, como diz o texto, nos revestir dele. Deus, ele sabe que somente com esse poder nós nos tornaremos firmes, fortes, inabaláveis diante dos revés dessa vida, diante da guerra espiritual. Saiba que o poder de Deus está liberado para você. Pega esse poder, se revista dele. Tome posse daquilo que Deus tem reservado e preparado e que se coloca à disposição, tanto para mim e para você, para vivermos uma vida vitoriosa. Vista-se de toda a armadura de Deus. O texto, ele nos leva a termos essa compreensão de que há uma armadura e que nós devamos nos revestir dela. Além de ter um poder liberado, há também uma armadura para nós. O verso 11, ele diz:
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, para ficar firmes diante das ciladas, nós precisamos nos vestir ou revestir desta armadura que é a armadura de Deus. Paulo não fala de vestir apenas um item dessa armadura, mas ele fala que se nós quisermos permanecer inabaláveis, nós temos que vestir toda a armadura de Deus. Caso contrário, alguma parte do nosso corpo ficará desprotegida. E essa armadura é o único equipamento capaz de combater na guerra espiritual e nos dar a condição de combater, de permanecermos inabaláveis no dia mau. Sem ela, nós ficamos totalmente desprotegidos. E quais seriam os itens deste equipamento? E o verso 14, ele vem falando sobre isso. O verso 14, ele fala do cinto da verdade, ele fala da couraça da justiça, do capacete da salvação. Ele vem trazendo aqui cada peça dessa armadura. Ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Então aqui nos versos 14, ele vem trazendo aqui quais são os itens desse equipamento, dessa armadura que nós podemos nos vestir para permanecermos inabaláveis. Ele fala do cinto da verdade. O cinto da verdade, ele segura todas as partes de toda a armadura. E nós precisamos, você precisa andar dirigido pela verdade de Deus, pela palavra do Senhor. Ele fala da couraça da justiça, que representa a vida de santidade diante de Deus. Os pés que precisam ser velozes para anunciar não a má notícia, não anunciar notícias ruins, mas os nossos pés precisam ser velozes, os pés precisam ser calçados para anunciar as boas novas, as boas notícias, as boas novas de salvação. E ele fala aqui da fé, a fé que é o escudo, esse escudo que protege a nossa vida dos dardos inflamados do inimigo. E o autor de Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé, vivemos pela fé. E ele fala também da espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, a sua arma de ataque. É uma armadura completa. E nós precisamos nos vestir de toda ela, de cada peça. Talvez você tenha olhado para esta orientação que o apóstolo Paulo dá aqui em Efésios, olha para todas as peças dessa armadura e percebe que você está vestido de apenas alguns desses itens, ou talvez de nenhum item. Mas a palavra e a orientação que nos é dada através do texto é para nos vestir de toda a armadura. Precisamos nos vestir de toda a armadura para enfrentarmos os nossos dia a dias e permanecermos firmes diante dos dias maus, diante das ciladas dos nossos adversários, permanecermos inabaláveis. Precisamos nos vestir de tudo isso para que sejamos protegidos e fortalecidos. Ele diz, esteja vigilante. Esteja vigilante e não ceda às pressões deste mundo. O verso 11 e o verso 13, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. O verso 11 e 13 fala de ficarmos vigilantes contra as ciladas do diabo e ficarmos de olhos atentos, de olhos abertos, vigiando o tempo todo, ficar de prontidão para o combate, não dormir.
não dormir em meio à luta, mas estarmos atentos em todo tempo. Em todo tempo. Se não estivermos atentos, nós corremos o risco de ficarmos amargurados contra Deus. Nós corremos o risco de ficarmos revoltados com Deus ao nos depararmos com o dia mau. Por falta de discernimento espiritual, muitas pessoas ficam desanimadas espiritualmente e ficam até mesmo decepcionadas com Deus. Sabe, nós não podemos ceder às pressões desse mundo, senão nós vamos achar que Deus não cuida. Quando nós cedemos às pressões, nós vamos pensar que Deus não está olhando para nós, que Deus não está cuidando, nós vamos achar que Deus não protege a nossa vida e vamos ficar decepcionados. A orientação que o apóstolo Paulo dá é vigia, é vigiar. O nosso compromisso, não é ceder às pressões do mundo, mas vigiar. E quem assim faz ou quem vigia, sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Montar vigilância constante, não esmorecer, mesmo que a realidade ao redor seja de sofrimento, de dor e de angústia, mas nós precisamos permanecer firmes, vigilantes em todo o tempo. Sabe, uma pessoa só pode considerar inabalável aquela pessoa que foi exposta a grandes abalos sem ceder. Enfrenta a situação, mas ela não cede às pressões deste mundo. Sim, esta pessoa pode se considerar inabalável. Não ceder às tentações, mas permanecer firmes e vigilantes diante do Senhor. E o texto também nos leva a buscarmos forças em Deus e permanecermos firmes. Continuar firme mesmo diante ou mesmo depois de uma luta, mesmo depois de uma vitória. Permanecer firme. E o verso 13 fala isso. Enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto nós vivemos aqui no mundo, nós enfrentamos e enfrentaremos problemas, enfrentaremos lutas. Por quê? Porque aqui não é lugar de descanso. É luta constante. A vida em si, ela é uma luta ativa. E nessa luta, nós precisamos usar as armas espirituais para vencermos os nossos inimigos espirituais. Essa mensagem que o apóstolo Paulo ele traz a esta igreja para nós, ela não é uma mensagem que gera no nosso coração pavor, que gera medo. Nós estamos em guerra, nós estamos em luta, numa peleja. Não é uma mensagem que gera no nosso coração desesperança, mas ela é uma mensagem de certeza de que o mesmo Deus que me fez permanecer inabalável diante de uma luta que eu já passei, é o mesmo Deus que me manterá inabalável nas lutas seguintes. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, depois de uma vitória, nós não poderemos ou não podemos arriar as nossas armas, não podemos tirar a nossa armadura, mas permanecemos firmes com ela durante a batalha, depois desta batalha, permanecemos vigilantes. O segredo para permanecer inabalável é continuar firme, é continuar constante, mesmo depois de uma vitória. Cada batalha vencida nos prepara para a batalha seguinte. Cada perda superada nos habilita para guerras maiores que surgirão. Cada sofrimento que nós enfrentamos nos faz permanecer cada vez mais inabalável. É Deus conosco, nos fortalecendo e nos preparando para vencer todos os dias. E vencer é também a capacidade de resistir. O que a Bíblia fala, sobre resistir? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste, você vence. A Bíblia, quando ela fala do inimigo, ela diz, resiste a ele. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não flerte com ele, mas resiste e ele fugirá. Permanecer inabalável. Inabalável é a qualidade de alguém que não se pode abalar.
Você se considera alguém inabalável diante das lutas dessa vida? Permaneça inabalável. Nós não podemos enfrentar o inimigo, ou nem não precisamos enfrentar o inimigo e os problemas desta vida de qualquer maneira, despreparados, vulneráveis. A palavra de Deus, ela nos ensina através desse texto o caminho que deve ser trilhado para permanecermos inabaláveis na guerra espiritual e no enfrentamento das lutas do viver. Provérbios capítulo 1, verso 33 diz: mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. O desejo de Deus é que nós permaneçamos inabaláveis a cada batalha, a cada sofrimento, a cada luta, a cada problema, cada adversidade. Deus está conosco e por isso nós podemos nos tornar inabaláveis e podemos permanecer inabaláveis. O que nós podemos aprender desse texto? Que para permanecer inabalável, revista do poder de Deus, vista-se de toda a armadura de Deus, esteja vigilante e não ceda às pressões desse mundo. Continue firme, mesmo depois da vitória. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa tomar posse e se revestir dessa armadura, guerrear e permanecer firme, inabalável, em nome de Jesus. Vamos orar nesta hora, que você possa colocar diante do Senhor as suas necessidades, colocar os seus problemas, dificuldades diante desse Deus que nos garante a vitória sempre. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra, Deus, que nos exorta, como também nos orienta, de tal maneira que nós possamos enfrentar as nossas lutas e provas do dia a dia, enfrentar, ó Deus, com coragem e diante da luta permanecermos inabaláveis. A nossa luta, Deus, não é contra sangue e carne, como diz a palavra do Senhor, e contra forças espirituais. Nós precisamos usar as armas espirituais. E o Senhor tenha colocado à nossa disposição todas as peças desta armadura, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos e filhas possam tomar posse do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, do calçado da paz, em nome de Jesus, para guerrear e para vencer e para permanecer. Nesta hora eu coloco em tuas mãos todos aqueles que estão apresentando ao Senhor os seus pedidos de oração, as suas necessidades familiares, necessidades pessoais, na área, ó Deus, de enfermidade, na área da saúde, também na área do trabalho. Senhor, toma em tuas mãos, na vida espiritual, que o Senhor visita cada lar neste momento, com a tua bênção, ó Deus, trazendo a resposta, em nome de Jesus, enviando a tua cura. O Senhor é um Deus que é o médico dos médicos, aqueles que estão em tratamento de saúde, que sejam renovados, revigorados pelo poder que é em ti. Esteja abençoando a nossa nação, nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo. Abençoando, ó Deus, todas as autoridades, sejam elas políticas, como também religiosas, que sejam fortalecidas, sustentadas por Ti. Que o Senhor esteja dando discernimento espiritual, dando a Deus a direção correta, abençoando a Tua igreja espalhada no mundo inteiro, ó Pai. Que a Tua igreja seja fortalecida pelo Senhor. Concede, ó Deus, vitória, concede-nos, ó Deus, a Tua bênção, concede-nos a Tua paz e ajuda-nos a sermos homens e mulheres firmes no Senhor e a permanecermos inabaláveis, revestimos, ó Deus, o Teu poder e de toda a Sua armadura, que estejamos vigilantes em o nome de Jesus Cristo e que possamos continuar firmes, mesmo depois, ó Deus, da vitória que o Senhor tem nos garantido. Nós oramos nesta noite, confiando sempre no Teu poder sustentador, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor permaneça conosco hoje para todo sempre.